nosso tema desse mês, que nós estamos falando sobre honra. Eu queria começar esta manhã, nesse domingo, fazendo uma pergunta. Você é um filho de honra ou de desonra? Diga para a pessoa que está do seu lado aí, pergunte para ela. Você é um filho ou uma filha de honra ou de desonra? Essa é uma pergunta chave. Uma pergunta que nos faz parar e pensar. Será que eu sou um vaso de honra na casa do meu pai? Será que eu sou um filho de honra ou de desonra? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, no versículo 20, ele diz assim: Ora, você é um vaso, você é um filho de Deus de honra ou de desonra. Sabe, amados, Deus está nos chamando a atenção, nos fazendo parar para refletir e pensar: será que eu sou um vaso de honra na casa do meu pai? Todos estão na casa. Todos estão na casa. Será que eu sou um filho de honra? Será que eu sou parecido com o meu pai, que sempre trilha no caminho da honra? Sabe, irmãos, nós não podemos parar, nós não podemos viver de uma maneira, nós não podemos viver de uma maneira que achamos que tudo está bom, tudo está certo, não é assim mesmo, não é porque eu sou assim, é porque é assado. Quando eu meditava sobre o que eu iria ministrar, sobre que eu iria fazer uma preparação para esse dia, para esse domingo, uma das coisas que Deus me mostrou, falou sobre vaso. E eu me lembrei desse texto de Timóteo, mas eu também me lembrei de um outro texto, de Jeremias 18. Jeremias 18, versículo 1, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias. Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Sabe aquela roda que ele vai rodando com o pé, aquela base vai girando, então ele vai moldando e fazendo do barro vasos e obras. Ele estava naquela roda, o oleiro estava trabalhando, e o vaso que ele fazia de barro, diz o texto, porém se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro então tornou a fazer daquele mesmo barro outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Sabe, irmãos, Deus, como um oleiro, está desejoso em nos moldar em vasos de honra, em vasos que engrandeça, que glorifique o seu nome. Mas eu quero te perguntar: você está aberto e disposto a ser moldado nas mãos de Deus? Você está permitindo ser moldado como um barro mole e flexível? Ou você está duro, resistente e difícil?
Talvez você tenha nascido e vivido até agora, mesmo na casa do Pai, como um vaso, porém, de desonra, de vergonha. Mas chegou o tempo que Deus quer remoldar e transformar sua vida em um vaso de honra, um vaso de glória e louvor a Ele. Mas você precisa se abrir, você precisa permitir ser tocado. Você precisa permitir ser curado. Você precisa permitir ser transformado nesse vaso de honra. Quantos estão me entendendo? Você está disposto a ser um barro flexível, amolecido e pronto para ser moldado pelas mãos do oleiro? Sim ou não? Então eu queria que você fechasse os seus olhos e você orasse comigo. Que você orasse pela manhã agora e pedisse a Deus que Ele nos tocasse. É impossível se formar um vaso sem ter o toque, a mão, a ação de Deus sobre nós. Peça a Deus que Ele te toque, para que Ele mude a nossa forma de pensar, de agir, para que Ele cure os nossos traumas. Vamos lá, os traumas que nos embruteceram, e que Ele possa nos fazer hoje, homens e mulheres, em vasos de honra, que honre, louve e glorifique o nome dEle. Faça a sua oração, feche seus olhos. Pai, eis-nos aqui nesta manhã, nós clamamos a Ti, vem sobre nós, fala conosco nesta manhã, põe as Tuas mãos sobre cada um de nós. Pai, arranca de nós toda ação de resistência, de dureza, de dificuldade, toda ação de comodismo, toda ação contrária ao Teu toque, a Tua ação de transformação, a Tua ação de cura, Pai, de restauração, que nos adianta estarmos na casa do Pai e sermos um vaso de desonra, Senhor. Nós queremos ser parecidos contigo, nós queremos ser moldados, transformados e curados, para vivermos a plenitude das nossas vidas na Tua casa e fora dela, aonde estivermos, como vasos que honrem, que glorifiquem e exaltem o Teu nome. Toca sobre as nossas vidas, toca sobre as nossas mentes, e faz de novo se preciso for. Transforma-nos nesta manhã, opera em nós e leva-nos mais perto do Teu querer, da Tua vontade e da Tua soberano querer. Em o nome de Jesus oramos. Amém? Você concorda com isso? Vamos lá. Quando falamos de honra, vamos fazer um pouquinho, relembrar algumas coisas. Estamos falando de uma característica de Deus, que como Pai, quer ver se manifestar na vida de cada um dos seus filhos. Foi por isso que Ele deixou escrito lá em Efésios 2, 3, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. A honra, como nós falamos, é o único mandamento que tem um legado de benefício, tem uma recompensa, tem algo que vem além, que vem depois. Porque a honra agrada a Deus, mas a desonra agride a Deus. É muito importante nós entendermos isso. E eu quero voltar um pouquinho e dizer, mas o que é honra? No hebraico, kabad ou kabed significa ser importante, ser digno, ser pesado. No grego, timal, oriunda da palavra timios, que diz de grande valor, precioso, estimado, especialmente querido. E também na extensão do verbo estimar, firmar, fixar o valor, ter em honra, reverenciar, venerar, respeitar e ter um olhar favorável. Em síntese, nós podemos dizer que honrar significa dar valor, significa fazer valioso, estimado, grande. Você sabia que honra não é um crédito para ser exigido ou cobrado pelas pessoas, mas uma dívida a ser paga? Você já parou para pensar nisso? Em tese, vou explicar, traduzir isso. Você jamais pode dizer, olha, você tem que me honrar porque eu sou. Não é um crédito.
Abra lá em Romanos, abra sua Bíblia aí, em Romanos capítulo 13, versículo 7. Esse é um texto que você abra para que você possa marcar na sua Bíblia e jamais esquecer dele. Romanos capítulo 13, versículo 7. Hoje nós vamos ler bastante textos, mas alguns a gente vai parar para abrir e ler, outros nós vamos apenas citá-los. Romanos capítulo 13, versículo 7. Romanos capítulo 13, versículo 7 diz assim: portanto, dai a cada um o que deveis. Então ele começa a dizer o que você tem que dar a sua dívida, quem pagar a sua dívida. A quem tributo, você pague tributo. A quem imposto, você pague imposto. A quem temor, você pague temor. A quem honra, você pague honra. A honra é uma dívida, não é um direito. Diga para o seu irmão, a honra é uma dívida, não é um direito. O que eu quero dizer com isso não é um direito? Não é algo que você pode trazer para si. Não é algo que você pode exigir para si, mas é uma dívida que você deve pagar. Todos nós somos devedores de honra. Diga amém. Mas nenhum de nós tem o direito de exigir honra de outra pessoa. Entenderam? Ela deve ser paga por todos, mas nunca exigida ou cobrada por ninguém. A honra, ela foi estabelecida por Deus para ser um estilo de vida para o seu povo, para todos aqueles que se chamam pelo seu nome. Irmãos, falamos um pouco disso, honrar é muito mais do que obedecer, de fazer o que se manda, e ter um relacionamento, é valorizar. Quantos daqui amam as suas esposas? E você fica sem vê-la a semana toda, você não fala com ela a semana toda, é assim? Ou você tem um relacionamento, você diz para ela, você conversa, você para, você se relaciona. Irmãos, não há como nós honrarmos sem ter um relacionamento. Honrar é se relacionar, é atrair, é agradar, é valorizar. Olha o que Jesus disse sobre isso. Mateus capítulo 15, versículo 8, ele diz assim: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe está longe. Ou seja, tem uma ação, tem uma prática de falar, mas não tem uma essência. Não havia relacionamento, havia apenas um discurso e práticas sistemáticas e vazias. Olha o que Deus disse acerca dos judeus. Isaías 29:13 diz assim: diz o Senhor, este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste apenas em mandamentos de homens, em coisas aprendidas por rotina, ou seja, práticas, rituais. Muitos traziam até ofertas e guardavam o sábado por costume. Não porque queriam agradar a Deus, nem faziam isso por amor a Ele, e sim por eles mesmos, para se promoverem, para aparecerem diante dos outros e dizerem: olha, eu estou fazendo. Sabe, irmãos, a verdadeira honra, escute, a verdadeira honra, ela brota no coração. Sabe por quê? Porque do coração procedem as saídas da vida, diz a palavra lá em Provérbios. Quando nós honramos com o coração, nós somos sinceros, somos leais, não somos falsos ou hipócritas, como aqueles que falam na frente bem, mas pelas costas falam mal, não defendem, ou sequer têm qualquer ação para expressar a verdadeira honra. Você já parou para pensar por que a honra em nós gera uma vida longa e próspera?
Você já parou para analisar isso? Porque o princípio da honra, como eu disse domingo passado, Deus estabeleceu ela entre os 10 primeiros mandamentos. Além disso, Deus foi lá, pegou o marca-texto e colocou uma recompensa, uma promessa. Por quê? Por que Deus colocou isso lá na frente, lá em Êxodo, desde o princípio? Em Êxodo 20, 12. Porque toda a semente de honra, escute, toda ação de honra, existe uma paga ou uma semente financeira atrelada a ela. Um texto muito conhecido, Provérbios 3, 9 e 10, Provérbios 3, 9 e 10, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens, ou a tua fazenda, e com todas e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de vinho os teus lagares. Ou seja, toda a ação de honra, toda semente de honra, toda prática de honra tem por trás uma semente financeira, uma ação que envolve valorização. Quantos daqui amam suas esposas? Quantos daqui amam suas... Tem alguns que estão em dúvida. Quantos daqui amam suas esposas? Amém. Quando ela faz aniversário, vou pegar a Grazi aqui. O Leandro sai do trabalho, fala assim: hoje é aniversário da minha gata, como ele fala. Hoje é aniversário da minha gata. Então eu vou passar na loja de R$1,99. Vou comprar um jogo de Tupperware para ele, que não é Tupperware, e vou dar para ela, porque é aniversário dela, sim ou não? Mas não é um presente? Você não está lembrando a data? Mas é algo que honra e engrandece a esposa? Consegue entender? Por quê? Porque aquilo é algo comum, é algo pequeno. Se nós queremos honrar as nossas esposas, e assim o devemos, nós devemos dar valores a ela, sim ou não? Se ele chegasse lá com uma flor, ou uma corrente, ou um anel de ouro, seria a mesma coisa, sim ou não? Não. Isso é valor, isso é honra, isso é valorizar, isso é reconhecer. Irmãos, você já parou para pensar, quando eu falei de Êxodo 20, Deus disse assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ele está falando de forma objetiva. Sabe o que ele está falando? Olha, sustentem os teus pais, quando esses estiverem velhos e fracos e impedidos de trabalhar. Ele está falando de obedecer. Aquele princípio estava dizendo: olha, cuidem, honrem, valorizem as pessoas que se entregaram por você, que se esforçaram, que desgastaram a sua vida para trazer o sustento, o alimento, a proteção às suas vidas. Quando eles chegarem na velhice, cuidem deles, honre-os, valorize-os, sustente-os. Não existe honra, irmão, sem uma paga financeira. Abra aí a sua Bíblia no segundo livro de Reis. Vamos ver outro exemplo da mulher sunamita. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Diz assim: certo dia Eliseu foi a Sunem. Sunem era uma cidade, uma região, onde havia uma mulher rica, que o convidou para comer. Depois disso, todas as vezes que ele passava por lá, entrava na casa dela para comer. Disse então ela a seu marido: olha, vejo que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe um pequeno quarto no terraço,
e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Quando ele vier a nós, ali ele repousará. Olha só, aquela mulher identificou que aquele homem era um representante de Deus, e ela ministra honra a Deus através do profeta Eliseu. Primeiro, chamando-o para comer todas as vezes que ele passava por ali em viagem. Ele não morava ali, mas era um caminho de passagem, uma região de passagem. Depois ela convence o seu marido a construir um quarto para o profeta. Colocar lá uma cama para ele dormir. E todas as vezes que ele passasse ali, ele não apenas comeria na sua mesa, mas ele encontraria um lugar de repouso, de descanso. Sabe, irmãos, não existe uma ação de honra que não produza uma semente financeira, que não gere uma semente financeira. Mas quando nós plantamos sementes de honra, eu e você vamos colher a realização de sonhos e desejos que sequer acreditávamos que conseguiríamos alcançar sozinhos. No versículo 11 diz o texto, continua: certo dia chegou Eliseu, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Disse ele ao seu servo, ao seu moço Geazi: chama a sunamita. Chamando a ele, ela se apresentou perante o profeta. Disse Eliseu então a Geazi: dize-lhe, tu nos tens tratado com todo cuidado, com toda honra, com todo zelo. Agora eu pergunto, o que se há de fazer por ti? Ele estava tão incomodado de tão receber tamanho reconhecimento, tamanha honra, que ele diz assim: olha, eu preciso fazer alguma coisa por ti. Haverá alguma coisa de que eu possa falar de ti ao rei, ou ao comandante do exército, ao chefe do exército? Ela respondeu: não, eu habito no meio do meu povo, eu moro em família. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Ele ficou ainda agoniado, ele não viu, ele não conseguiu manifestar, retribuir a honra recebida. Que se há de fazer por ela? Então perguntou o profeta ao seu moço. Então Geazi disse: ora, ela não tem filhos, e seu marido são 2 milagres aí. Então disse Eliseu: chama-a novamente. E chamando a ele, ela se pôs à porta. Então disse Eliseu: olhe só, mulher, por este tempo, ou daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não brinque, não iludas a sua serva. A mulher, porém, engravidou e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Sabe, irmãos, quando aquela mulher plantou aquela semente de honra, de abrir a sua mesa para receber e alimentar o profeta, quando ela convenceu o seu marido a construir um quarto para recepcionar o profeta e dar a ele repouso todas as vezes que passasse por ali, ela sequer imaginou que um dia poderia segurar nas mãos um filho. Por quê? Porque ela era impedida de ter filhos, e além disso, seu marido ainda era velho. Escute, talvez existam sonhos que você já tenha desistido no seu coração, na sua vida. Talvez existam projetos que você já abortou da sua vida, dizendo: olha, eu já sou velho, olha, já passou o meu tempo, olha, já passou a minha oportunidade. Eu vou deixar de sonhar, eu vou sepultar esse sonho. Quando você planta sementes de honra, Deus ressuscita os seus sonhos e realiza o sobrenatural dele na sua vida. Aquela mulher não apenas reviveu ou viveu o seu sonho que estava adormecido, como além de ter os seus braços a possibilidade de gerar um filho, esse filho, quando chegou na adolescência, ele faleceu com uma dor de cabeça tremenda. E ela foi atrás do profeta e diz: olha, você me deu o filho, por que você me deu se Deus ia levar? É interessante, irmãos, quando nós temos sementes de honra plantadas diante de Deus, como nós alcançamos autoridade em Deus.
aquela mulher se agarrou no pé de Eliseu e falou assim: eu não vou sair daqui enquanto você não mudar a minha situação, enquanto você não mudar as circunstâncias da minha casa. A Bíblia diz que ela tinha deixado o seu filho trancado no quarto do profeta. Então o profeta mandou Geazi até lá. Geazi fez o que o profeta fez, mas não aconteceu. Mas quando o profeta chegou lá, deitou sobre ele, a Bíblia diz que o espírito da criança voltou da morte. Ou seja, Deus não é apenas aquele que realiza sonhos, mas Deus, se preciso for, restaura, ressuscita, restabelece o seu sonho e faz você viver a plenitude dele nesta terra. Isso é o que a honra gera, irmãos. Ela nos tira do lugar comum e nos conduz a um patamar de excelência, de nobreza e de riqueza. Podemos dizer que a honra ultrapassa os nossos limites visuais e imaginários e nos projeta para lugares muito maiores, muito melhores. Podemos dizer ainda que toda semente de honra gera uma recompensa de Deus. Mas a quem eu devo direcionar essa honra? Falamos, o Vinícius não está aqui agora, né? Falamos domingo passado sobre, não é que é questão de merecimento. Não é porque merece, a pessoa merece que eu devo dizer honra, que eu devo semear honra. Mas o apóstolo Pedro nos deixou um ensinamento, 1 Pedro 2, versículo 17. Olha o começo do versículo, diz assim: honrai-a, repita comigo, leia comigo esse texto, honrai-a, mas a todos? Sim, a todos. Aquela pessoa que não merece ser honrada, sim, mesmo assim eu devo honrá-la, sim. Pois a honra não é fruto de merecimento, irmãos, e sim a expressão de quem eu sou. A honra não tem nada a ver quem recebe-a, mas sim quem a dá. Eu não dou honra porque a pessoa merece honra, eu dou honra porque eu sou filho do Deus da honra, porque eu sou um filho de honra, eu sou um vaso de honra. Sabe, irmãos, a honra é devida a todas as pessoas, as que estão acima de mim, as que estão abaixo de mim e as que estão ao meu lado. Pois a prática de honra nos identifica, nos caracteriza com o nosso Deus. Na família, eu devo semear honra, sim ou não? Será que eu devo honrar as mulheres, as esposas? Olha que diz 1 Pedro 3,7. Igualmente vós, maridos, vivei com ela com entendimento, ou coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como um vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras ou co-herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Entenda, a sua esposa, reconheça o seu trabalho, reconheça o seu esforço, reconheça a sua dedicação e o seu cuidado. Em Efésios 5,25 diz: maridos, amai vossa mulher. Irmãos, faça elogios à sua esposa, diga-lhe que ela é linda, diga-lhe que ela está bonita, que ninguém cozinha melhor do que ela. Leve-a para passear no shopping. Está ouvindo, marido? Cutuca aí, fala para o marido. Está ouvindo, marido? Cutuca aí, aproveita aí, irmãs. Ajudem, fala, presta atenção. O apóstolo está falando com você. Leve-a para passear, irmãos. Leve-a para comer um dia lá no restaurante. Sabe, queridos, é tão maravilhoso quando nós plantamos sementes de honra nas nossas esposas. Tem muitas mulheres desprezadas dentro de casa, dormindo às vezes do seu lado. Mas é só as mulheres que eu devo honrar? Não! Eu tenho que honrar os maridos? Sim! 1 Coríntios 7,3 diz assim: o marido pague à mulher o que lhe é devido.
E da mesma forma, a mulher pague ao marido. Ou seja, da mesma maneira que a mulher deve ser honrada, elogiada, valorizada, o marido também. Entenda o seu esposo. Reconheça o trabalho dele. Às vezes, irmãos, no casamento, nós vamos nos acostumando e tomamos sempre um trilho da desonra, de destacar o que não é bom, de falar o que não se faz, o que se não consegue. Já percebeu? É tão mais fácil falar que a pessoa não fez do que o que ela fez? Sim ou não? É tão mais fácil falar das coisas ruins que a pessoa faz do que reconhecer as coisas boas? Às vezes, durante um dia, temos uma ação contínua de coisas boas que fazemos e semeamos em direção à nossa casa, ao nosso esposo, ao nosso esposo. Mas aí chega no final do dia, fazemos uma coisa que desagradou. Pronto. Desaba o mundo por causa daquela atitude que desagradou. Sim ou não? Ou é só lá em casa que isso acontece às vezes? Hã? Irmãos do céu. Por que nós destacamos mais as coisas ruins do que as coisas boas? Sabe, irmãos, reconheça. Faça elogio ao seu marido. Ah, meu marido é machão. Mas ele precisa de elogio. Ele precisa de palavra de afirmação. Ele precisa de palavra de reconhecimento. Diga que o seu marido é o mais bonito da terra, mesmo que ele não seja, você esteja profetizando. Mas profetiza, mulher, profetiza. Faça do seu marido o mais bem cuidado da sua rua. Aquele que não anda com roupa rasgada, com roupas velhas. Sai de casa com os botões tudo invertidos assim, já viu? O homem não está nem aí, mas para isso tem as esposas que honram, que cuidam dos seus maridos. Em Efésios 5:22 diz assim: as mulheres sejam cada uma submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Escuta, mulheres, a submissão é sinal de honra. Em Efésios 13, versículo 4, diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Honre o seu casamento, irmãos. Ame o tempo, honre o tempo da sua intimidade. Valorize o tempo da sua intimidade. Às vezes a mulher tem tempo para tudo. Tem tempo para lavar a casa, para cuidar do cachorro, para cuidar dos filhos, para lavar o quintal, para trabalhar fora, para estudar, para fazer. Mas não tem tempo para o seu marido. Ou vice-versa. Às vezes o marido tem tempo para trabalhar, ele está disposto para trabalhar 24 horas. Mas não tem um tempo para honrar o seu casamento. Para honrar a intimidade. Sabe, irmãos, nós precisamos honrar aquilo que Deus nos deu. Será que eu preciso honrar aos pais? Efésios 6:1 diz: vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. A obediência, ela não é honra, mas ela é um sinal de honra. No verso 2 do mesmo capítulo diz assim: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Sabe, filhos, valorizem os pais que Deus lhe deu. E isso não é só enquanto você é solteiro, mesmo depois de casado. Quantos daqui já perderam um dos seus pais ou os dois? É tão triste já não poder ter mais o pai. É tão triste já não ter poder a mãe. Ah, mas o meu pai. Ah, mas a minha mãe. Ei, lembre-se! Não é uma questão se ele merece. É uma questão que você identifica, que você é o filho da honra. Que você é alguém que semeia e planta honra. Sabe, irmãos, hoje nós vivemos numa geração que nem sequer pede ou reconhece a autoridade dos seus pais e pede deles a sua bênção, o seu favor. E aí, velhinho, tudo bem? E aí, cara? Ei, você não deve tratar os seus pais assim. Você não deve achar que seu pai é como você. Ainda que ele tente descer ao seu nível, ainda que ele tente se esforçar para ser seu amigo,
Ele nunca vai deixar de ser seu pai, sua mãe. E como pais, eles são instrumentos de Deus para te abençoarem. Lembra disso? Então honre-os. Eu não converso com meu pai sem antes pedir a ele a bênção dele sobre mim. Porque eu sei que a bênção dele sobre mim me acrescenta, me abençoa, me faz prosperar. Então todas as vezes que eu me encontro com ele, todas as vezes que eu falo com o WhatsApp, todas as vezes que eu mando uma mensagem para ele, eu sempre digo: pai, a sua bênção. E ele sempre me responde: eu te abençoo, meu filho, eu te abençoo por isso. E aí meu pai, ele vai longe: eu te abençoo por aquilo. Conhece a Bíblia até dizer chega, eu te abençoo disso, eu te abençoo na sua entrada, ele começa. Irmãos, mas ele é fonte de bênção para mim, ele é instrumento de Deus para me abençoar. Mas quem cavou isso fui eu. É a minha ação de honra, é a minha ação de reconhecimento, de valorização, que vai atrair a colheita. Honre os seus pais, mas também honre, pais, os seus filhos. No capítulo 6, versículo 4, diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Escute, pais, dar disciplina, trazer limites e instrução do Senhor, ou seja, dos princípios da palavra, é sinal de honra. Sim, irmãos. Saber dizer não é sinal de honra. Você está honrando os seus filhos para protegê-los. Saber instruí-los na verdade é sinal de honra, porque toda vez que você ensina os seus filhos, você está dedicando tempo, relacionamento, derramando sobre eles aquilo que você aprendeu. Por isso, pais, dê tempo. Ei, quando foi a última vez que você saiu, que você teve um tempo a sós com os seus filhos? Relacionamento, eles surgem, eles se desenvolvem e eles se estabelecem quando nós dedicamos tempo. Ninguém se lembra o que nós... Quem se lembra que você comeu ontem na hora do café da manhã ou no almoço? Ontem. Alguns se lembram, eu também não me lembro não. Mas a semana passada, vamos lá, vai. Você que é bom de memória, né? Sábado passado, sexta-feira passada, você comeu o quê? Ninguém se lembra. Quem estava com você? Ah, eu nem sei, estava no trabalho. Mas é interessante, irmãos, quando nós fazemos algo diferente, quando nós plantamos sementes de honra na vida dos nossos filhos, nós nunca mais esquecemos. Sim ou não? Quem daqui já viajou com seus pais e era criança? Você esqueceu disso? Você esqueceu o que você viveu? Sabe, quando nós dedicamos tempo para curtir, para se relacionar, nós desenvolvemos um relacionamento, uma intimidade que marca e transforma a vida dos nossos filhos. Pais, invista nos seus filhos. Pegue um dia, vai almoçar só com eles, vai tomar um café com eles, vai sair no parque, vai dar uma volta. Ah, aposto, mas eu não tenho dinheiro. Meu irmão, não é questão de dinheiro, é questão de tempo, é questão de relacionamento. Vai no parque, compra um picolé, pega a bola, vai gastar tempo com seus filhos. Ah não, mas eu tenho que trabalhar. Meu irmão, vou dizer uma coisa, um dia vão te mandar embora. Um dia vão te mandar embora. Pode escrever, não sou profeta de maldição na sua vida, mas um dia isso vai acabar. O seu patrão que você ama tanto, o seu chefe que você ama tanto, vai falar assim: olha, eu gosto muito de você, mas é a dificuldade, é isso, é aquilo, precisamos de alguém melhor, de alguém mais novo, alguém, e ó. Aí você vai voltar para onde? Para sua casa. Você vai precisar de quem? Da sua família. Sabe, irmãos, plante sementes de honra, plante sementes de relacionamento, de valorização para os seus filhos. Eu me lembro de viagens que eu fiz com meu pai, eu tinha 5 anos de idade. Eu fui conhecer minha bisavó. Ó, pra você ter uma noção, eu não lembro da fisionomia da minha bisavó, mas eu sei que eu fui conhecê-la. Nós fomos de carro, daqui até Batalha, em Alagoas. Você pensa que é fácil isso? Em 1970 e alguma coisa. E eu lembro que meu pai, nós fomos acampando.
Então nós paramos no Rio de Janeiro, fomos na casa da minha tia do meu pai, ficamos alguns dias, depois acampamos em Espírito Santo, em Vila Velha, depois acampamos mais não sei aonde, que eu não me lembro o nome, até chegarmos em Batalha, lá em Alagoas. A cidade era tão grande, tinha 2 ruas, uma ia e outra voltava, acabava a cidade. Eram as casas na frente, no quintal das casas era o resto do mundo, não tinha mais nada. Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa, plante sementes de honra na vida dos seus filhos, que eles jamais se esqueçam. Talvez o dia que você levou ele para passear, o dia que você levou ele para o clube, o dia, sei lá, não sei. Mas invista no relacionamento. Porque um dia isso vai fazer toda a diferença na vida deles. Amém? Agora, honre também os mais velhos. Isso é algo que está meio esquecido aqui. Está certo que as cãs já não existem mais, né? Porque o povo descobriu o Grecin 2000, acabou. Ninguém sabe o que é cãs aqui. Quem sabe o que é cãs? Cãs não é a esposa do cão. Cãs são os cabelos brancos. Ah, bom. Os velhos hoje estão mais, revigorados, passa lá uma tinta, um grecinho, vai. Mas o que acontece? Isso não tira deles a idade. Isso não tira deles o esforço que eles plantaram. Em Levítico capítulo 19, versículo 32, diz assim: diante dos idosos ou das cãs te levantarás. Honrarás a face do velho ou o ancião, e temerás o teu Deus. E para não deixar dúvida, Deus fala assim: eu sou o Senhor. Sabe, irmãos, reconheça, valorize, respeite e honre as pessoas mais velhas. As pessoas que já entregaram a sua força, o seu vigor e as suas vidas por causa de outros. Reconheça-as. Honre também o seu chefe. Honre o seu patrão. Efésios capítulo 6, versículos 5 a 7 diz assim: vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Diga Cristo. Como a Cristo. Não obedeçais a vossos senhores apenas quando estiverem olhando, só para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servi-os de boa vontade, como ao Senhor, e não aos homens. Seja fiel, seja leal ao seu chefe, ao seu patrão. Em 1 Timóteo 6, 1 e 2, diz assim: todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Você já ouviu aquela história? Como você, crente, faz isso? Ele está falando, como você, como um cristão, tem atitudes contrárias ao ensinamento, à característica de Deus. Nós precisamos plantar honra. Honre ao seu chefe, honre ao seu patrão, para que o Senhor seja exaltado através da sua atitude, para que o Senhor seja engrandecido, para que o Senhor seja louvado e exaltado e não envergonhado. Honre aos professores, aos governantes, às autoridades em geral. Em Romanos 13, nós falamos isso domingo passado. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. E toda autoridade que há foram constituídas, ordenadas por Deus. Irmãos, reconheça e valorize toda a autoridade que estiver diante de você. Você não perde nada. Escute o que eu vou dizer. Você não perde nada quando honra alguém de autoridade diante de você. Desculpe dizer assim, os rebeldes assim, mas quem é ele para me dizer, não é? Já viu?
um policialzinho desse aí, um chefe, uma professorazinha dessa aí. Ei, ela recebeu uma autoridade, e se há autoridade sobre ela constituída, Deus é que respalda essa autoridade. Reconheça. Sabe, irmãos, Deus, diante de uma injustiça, pode manifestar vingança sobre a sua vida. Ou seja, Ele pode te salvar, Ele pode te restaurar, Ele pode ir ao teu socorro, para reconhecer, para restituir, para recolocar você ao lugar que você deve estar como filho de Deus, diante de uma desonra, diante de uma afronta. Mesmo quando você honra e reconhece. Mas quando você inverte isso, quando em vez de reconhecer e honrar, você se rebela, você afronta, você perde a capacidade de Deus de resgatar você. Você perde a restituição de Deus de intervir no seu relacionamento profissional, no seu relacionamento da sociedade. Irmãos, não tenha medo. Não tenha medo de se humilhar diante de alguém. Domingo que vem eu vou falar um pouco sobre isso. Porque quem vai manifestar a recompensa será Deus sobre a sua vida e não as pessoas. Amém? Então entenda o caminho. Olha que diz 1 Pedro 2, 13 e 14. Sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor, quer ao rei como soberano, aos governadores, como por eles enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Reconheça, valorize e honre a cada pessoa revestido da autoridade. Naquele texto de 1 Pedro, que diz honrai a todos, no final diz assim, honrai o rei. Honre as autoridades. Reconheça-as, porque isso trará bênção para a sua casa, para a sua família e para toda a sua descendência. Amém? Honre também as autoridades eclesiásticas. Hebreus 13, 17 diz assim, obedecei a vossos guias ou vossos pastores e submetei-vos a eles. Eles cuidam de vós, como quem há de prestar contas. Obedecei-lhes, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil, não seria necessário. A obediência aos vossos pastores é sinal de honra, de valor, de reconhecimento. No capítulo 13 de Hebreus, no versículo 7, ele diz assim, lembrai-vos dos vossos guias, lembrai-vos dos vossos pastores. Ei, nunca se esqueça do seu pastor. Lembre-se quando você estiver desfrutando das bênçãos que Deus lhe deu e que foram profetizadas, liberadas pela vida dele. Lembre-se. Malaquias 2:7 diz assim, pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Seus pastores, irmãos, são mensageiros de Deus. São canais de Deus para abençoar a sua vida, a sua família, o seu trabalho, seu ministério. Em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículo 12, ele diz assim, agora vos rogamos, irmãos, que tenhais consideração pelos que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Tratai com grande estima e amor por causa da sua obra. Irmãos, trate seus pastores com carinho, trate seu líder com carinho, com amor, com consideração. Observem que eles falam e os amem. Êxodo capítulo 22. Na instituição das leis, Deus disse assim, verso 28. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás a autoridade do seu povo, ou o príncipe do seu povo. Nunca fale mal de seu pastor. Em 1 Samuel 26, 9, Davi, diante da perseguição de Saul, teve a oportunidade de tocar na vida de Saul, matá-lo. Olha só, Davi já tinha sido ungido rei, já tinha sobre ele a promessa. E ele faz essa pergunta, quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente?
nós não podemos falar ou acusar o ungido do Senhor, mesmo que ele esteja errado, pois podemos ser julgados por Deus por tamanha loucura, disse Davi. Salmo 105, versículo 15 diz assim: não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Irmãos, não fale, não maltrate os seus líderes, honre-os. Sempre plante sementes de honra na vida do seu líder, sempre reconheça-o. E por último, 1 Timóteo 5,17 diz assim: os presbíteros ou os bispos ou os pastores que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra ou honorários dobrados, depende da tradução. Principalmente os que presidem, os que trabalham na palavra e no ensino, porque diz as Escrituras: não amordaçarás a boca do boi quando debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Nossos pastores, irmãos, são dignos de honra dobrada, de uma manifestação de amor, de cuidado e de honra. Se eu e você queremos ser abençoados, queremos ser honrados por Deus, nós temos que aprender a honrar aos nossos pastores, aos nossos líderes. Sabe, irmãos, às vezes eu vejo pessoas dentro de equipes menosprezam a autoridade do líder, menosprezam a autoridade do apacentador, menosprezam a autoridade dos líderes de departamento. Não faça isso, irmãos. Toda pessoa revestida de autoridade é um instrumento de Deus para o seu bem, para trazer bênção na sua vida. Honre-o, reconheça. Se nós queremos ser abençoados e honrados, nós precisamos honrar. Nós precisamos honrar nossos líderes, nossos pastores, porque toda semente de honra dirigida aos pastores trará uma colheita abundante dos céus. A colheita não vem do líder, a colheita não vem dos pastores, o reconhecimento não vem dos líderes, não vem dos pastores. O reconhecimento e colheita vem de Deus para você. Se você quer ser honrado, honre aos seus pastores. Como temos aprendido, em toda semente de honra há uma semente financeira, uma paga financeira. Deus criou o tributo chamado primícias para honrar o sacerdote. Assim como o dízimo honra a Deus, as primícias honram o sacerdote. E toda vez que o sacerdote as recebe as primícias, ele abençoa você, ele abençoa a sua casa, ele abençoa a sua família. Deus tem recompensa para cada atitude de honra que plantamos na direção de alguém. Entenda isso, reconheça isso. Você pode estar conduzindo a sua vida em que caminho? Você está conduzindo a sua vida no caminho da honra ou no caminho da desonra? Você tem sido na casa do Pai, aqui, como um vaso de honra ou um vaso de desonra? Hoje, a mão do Senhor está sobre ti, como a mão do oleiro está sobre o barro. Permita que Ele te toque. Permita que a mão do Senhor transforme a sua vida e o seu viver. Sabe, irmãos, permita que Ele te transforme num vaso que não apenas honre a Ele, mas faça de mim e de você um instrumento, um vaso de honra por onde quer que você ou eu andarmos e vivermos. Se preciso for, eu clamo a Ti hoje, nesta manhã. Renuncie toda ação e toda prática de desonra que você tenha vivido ou sustentado em seus pensamentos até hoje. Permita que as doces mãos, mais fortes mãos do Senhor te toque. Talvez limpe de você toda a sujeira. Sabe, uma vez eu vi um estudo que o barro, para ser moldado e para se tornar um vaso perfeito, é preciso tirar toda a pedrinha que está nele. Porque se tem uma pedrinha no vaso, no barro, quando se forma o vaso e se coloca para assar no fogo, se tem uma pedrinha, ele estoura.
se permita como um barro, que toda pedrinha saia do seu coração, que toda pedrinha de desonra seja arrancada da sua vida, que toda prática, todo pensamento, tem muita gente vivendo na casa do Pai como um desonra, porque a gente olha para a pessoa e diz assim, mas ela tem tantos defeitos, mas ela é tão assim, ele é tão assado. Não é por causa dela, é por causa de mim, é por causa de quem eu sou. Deus quer transformar você num vaso de honra, Deus quer transformar você num filho de honra, Deus quer fazer de você um instrumento para louvar, engrandecer e exaltar o nome dEle.